Deus revelou paz divina e apoio transformador em momentos dificílimos, cumprido em fé e oração. No terceiro ano de Joaquim, enquanto a poeira do deserto beijava os pés de Davi, um jovem pastor, ungido por Deus, ele se via em meio à angústia e desespero. O rei Saul, consumido pela inveja e pelo medo, caçava Davi como um predador em busca de sua presa. Aclamado em um banquete, mas agora fugitivo, Davi se escondia nas cavernas de Adulão, cercado por sombrias sombras que pareciam se agigantar à medida que a noite se aproximava. Ele clamava ao Senhor, buscando consolo e conforto entre os ecos das rochas. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, sussurrava Davi para si mesmo, lembrando-se das promessas divinas que sustentavam seu ser. As noites geladas traziam a solidão como companheira, enquanto o peso do chamado divino pulsava em seu coração jovem, uma chama acesa que não se apagaria. Ele conhecia o chamado que Deus tinha para ele, mas a insegurança o envolvia como um manto. Enquanto orava, as palavras de salmos brotavam de seus lábios, ecoando a profundidade de sua dor e esperança. Clamei, e o Senhor me ouviu, e de todas as minhas angústias me livrou. Assim, quando seus homens, apavorados com os rumores da aproximação dos filisteus, sugeriram que abandonassem a cidade de Quetil, Davi se encontrava em um dilema. Com suas almas inquietas e corações desalentados, eles debatem entre a sobrevivência e a fidelidade. No entanto, a voz de seu coração ressoava mais alto do que os ecos da incerteza. Ele se ergueu, sua determinação enraizada na fé que cultivava desde os verdes pastos de sua juventude. Se formos afastar-nos, quem será o guardião deste povo? Quem os libertará do laço que se aproxima? A coragem não era a ausência de medo, mas um ato de amor em meio à fraqueza. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Diante da iminente batalha, a decisão de Davi se tornou um símbolo de fé. Enquanto os filisteus se aproximavam e a cidade se preparava para a luta, Davi se retirou para um espaço escondido. Ali, ele se entregou ao clamor do seu coração, buscando, mais uma vez, a paz que só Deus poderia oferecer. Em meio ao caos, a voz do Senhor o encontrou, prometendo um livramento que desafiava sua compreensão. A revelação divina trouxe um sopro de esperança. A humildade de Davi se tornou seu escudo, e antes que seus passos o levassem adiante, ele percebeu que aquela esperança não era um mero alívio temporário. Deus o moldava. Ele transformava suas provações em alicerces de fé sólida. Contudo, a dúvida o visitou ao longo da jornada. Estaria ele à altura do chamado que Deus, em sua infinita sabedoria, colocara sobre seus ombros? E assim, enquanto a cidade de Quetil aguardava um herói, o futuro permanecia incerto, deixando a pergunta ressoante no ar. Até que ponto a fé de Davi o levaria a enfrentar os perigos que ainda se aproximavam? No amanhecer seguinte, as brumas do Oriente banhavam as montanhas de Judá com uma luz dourada. Na segurança das cavernas de Adulão, Davi sentia um novo impulso em sua alma.
Ele sabia que antes de enfrentar qualquer exército, precisaria buscar a face de Deus. Ó Senhor, dá-me direção. O que desejas que eu faça? Ele clamava em seu coração, enquanto sua mente evocava as antigas promessas feitas a seus antepassados. A paz não viera rapidamente, como uma tempestade que se dissipa, mas sim como um suave e decidido sopro do vento. O Senhor, em sua infinita misericórdia, enviou-lhe um novo ânimo, materializando a coragem em sua mente. Ele se lembrou das palavras que um dia haviam sido ditas a Josué. Caso você tenha coragem e fé, pode conquistar a terra prometida. O Senhor não deixaria que a mesma mão que o ungiu deixasse de guiá-lo em meio aos seus desafios. Enquanto isso, no campo de batalha, os filisteus se organizavam, confiantes em sua força. A grande diversão do rei Saul o tinha feito perder de vista a verdadeira razão de sua realeza: proteger o povo. A chegada dos invasores, sem dúvida, estava marcada por um assalto de terror. Mas Davi não seria apenas um espectador. Ele seguiria adiante, determinado e guiado pela sua íntima conexão divina. A missão de Davi tornou-se clara. Ele convocou seus homens e com uma voz firme disse: não estamos sozinhos. O Senhor é nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? As palavras ecoaram nas pedras ao redor, ressoando no íntimo de cada guerreiro que o seguia. Com seus corações ardendo em fé, cada um deles preparou-se para o que viria a seguir. A batalha não seria apenas para proteger o que era seu, mas para demonstrar a grandeza do Deus de Israel. Enquanto Davi liderava seus homens ao reino de Quetil, o Senhor enviou uma estratégia surpreendente em meio ao caos. Um reconhecimento furtivo das linhas inimigas revelou que os filisteus estavam atordoados por disputas internas. Esta é a oportunidade que o Senhor nos deu, exclamou Davi, sua fé renovada reluzindo como o sol nascente. Ao sinal de Davi, seu exército avançou com bravura. A batalha se desenrolou como um drama divino, onde cada movimento parecia orquestrado pelo próprio Criador. Os filisteus, pegos de surpresa, enfrentaram um inimigo que não era simplesmente Davi, mas a mão de Deus os guiando. Com gritos de vitória e a força da fé, Davi e seus homens conseguiram, pela intervenção divina, derrotar os filisteus e restaurar a segurança em sua terra. Mas à medida que a poeira da batalha assentava, uma brisa inquietante soprava pelos vales. Davi, embora exultante pela vitória, sentia o peso de um novo mistério à sua volta. Embora o inimigo tivesse sido derrotado, ele não podia ignorar a estranha sensação de que uma tempestade ainda se aproximava, uma sombra no horizonte que sussurrava advertências. O que Deus preparou para nós ainda está por vir, ele murmurou. E assim, enquanto as aclamações de vitória ressoavam em sua alma, Davi se lembrou do que fora escrito: o Senhor vai à frente de vocês e lutará as suas batalhas. Um novo desafio irromperia em sua jornada, um teste que não era simplesmente sobre força física, mas sobre a fidelidade à vontade divina. Qual seria esse novo desafio que aguardava Davi e seu povo na terra prometida? A história continuava a se desenrolar, ebbing e fluir como o enredo do plano soberano de Deus. Davi permanecia em meio à sua frota de guerreiros, o eco das aclamações ainda vibrando em seus ouvidos, mas o olhar fixo na vastidão à sua frente o revelava preocupado. As montanhas que testemunharam sua vitória agora pareciam envolver segredos. Subitamente, um mensageiro de Saulo chegou, ofegante e pálido. Ele trazia uma notícia alarmante. Ó rei, os filisteus se reorganizam, eles pretendem retaliar e já estão se aproximando em número multiplicado. A notícia correu como um fogo nas palhas secas, e Davi percebeu que a vitória, uma vez mais, implorava por uma primeira ação. Ele, porém, não teve medo. Sua mente se dirigia mais uma vez à oração.
Em uma cavidade rochosa, longe das escutas, ele se prostrou e intercedeu. Senhor dos exércitos, que direis a este teu servo? Visto que vencemos, será que ainda nos batalharemos contra este povo iníquo que se prepara para nos engolir novamente? Na quietude de sua busca, Davi recebeu resposta. O Senhor falou com claridade em seu espírito. Vá ao encontro deles. Eu entregarei você nas mãos deles novamente, mas não como em uma batalha anterior. Prepare-se, pois as sombras da traição e do desespero encobrem muitos corações. Eles não conhecem a força do Deus de Israel. A determinação aumentou em Davi, e ele convocou seus homens novamente. Aguentem, preparai-vos. O Senhor não está apenas conosco na vitória, mas Ele se levantará ainda entre os que se sentem fracos neste momento de incerteza. Devemos ir ao combate novamente, não pela força da espada, mas pela fé em nosso Deus, que em seu tempo nos sustentará. Com suas palavras, os soldados de Davi foram tocados. Porém, uma inquietação crescia dentro do próprio Davi. Ele sabia que sempre que Deus agia, uma nova prova ou traição se aproximava. Assim como um relâmpago rasga o céu antes da tempestade, pressentia que os ventos não eram apenas dos filisteus, mas de traições na própria casa de Israel. Assim que o exército se preparou, um dos mais fiéis, Jonatas, filho do rei Saul e amigo leal de Davi, aproximou-se. O olhar de Jonatas denunciava preocupações mais profundas. Eu venho a ti, não somente como amigo, mas como um que também deve denunciar o perigo. Davi fez um gesto e os dois se afastaram do grupo. Há murmúrios entre muitos dos soldados de Saul, começou Jonatas, que o rei planeja entregar-te a seus inimigos. Por conta da trégua concedida, falam que a confiança em ti poderá ruir. Davi ouviu em silêncio. Aquilo não era novidade, mas agora se tornava um bloqueio em sua jornada de fé. Como pode ser? Davi sussurrou. Ainda que eu tenha lutado contra seus inimigos, o temor e a desconfiança não se retiram de seu coração? Jonatas só pôde responder com um olhar sincero. Lutaremos juntos, mas devemos permanecer vigilantes. Teu destino tocou meu coração. E a aliança que fizemos em Deus não é somente de amizade, mas de compromisso com a verdade. Então, a voz de Davi ressoou com a força de uma promessa. E assim permaneceremos. O Senhor nos fará triunfar, tal como está em sua palavra, que nos manterá unidos em coragem. Logo, enquanto a noite se aproximava, o exército de Davi se preparava para o próximo desafio. Mas as trevas da traição pairavam sobre eles como uma nuvem espessa. O Senhor, que prometeu estar presente, faria decorrer um plano maior, que ainda não era revelado aos homens. Davi sentia que algo monumental se aproximava, e enquanto a tranquilidade evaporava e o medo se espreitava, disse mais uma vez em oração: Como será, Senhor, o dia que está por vir? Na escuridão que se seguia, a luz do plano divino cintilava, aguardando a hora de brilhar. As promessas de Deus sempre trazem redenção, mas quais caminhos ele escolheria para guiá-los realmente à sua vontade? Uma nova tempestade se aproximava, e Davi e seu povo estavam prestes a descobrir seu verdadeiro significado. Enquanto o sol se punha no horizonte, uma névoa densa cobria a terra. O acampamento de Davi, por sua vez, fervilhava com a agitação de seus homens que afiadavam suas espadas e preparavam as suas armaduras. Contudo, a tensão pairava mais pesada do que o ar carregado de um trovão prestes a estourar. Davi, em sua proximidade com Deus, buscava discernir os sinais de um desfecho que não parecia sob sua compreensão. Com o coração cheio de expectativa e temor, Davi buscou novamente um lugar isolado, sob uma árvore frondosa que lhe oferecia sombra e segurança. Ele se lançou no chão, erguendo as mãos ao céu e clamando: Ó Senhor, guia teu servo neste momento incerto. Não permita que a traição nos envolva, pois a confiança em ti é a nossa única salvação.
Seu clamor ecoou entre as montanhas, e nesse momento silencioso, o Senhor ouviu sua súplica. Eis que, em meio à sua oração, uma visão se desenhou diante de Davi. Ele viu um exército celestial, seus guerreiros alinhados e prontos para a batalha, brilhando com uma luz que ofuscava a escuridão à sua volta. O Senhor falou a ele com poder: Davi, não temas, eu estou contigo. Com apenas um movimento da minha mão, eu entregarei os filisteus em tuas mãos, assim como fiz antes. Encorajado pela visão divina, Davi resolveu compartilhar essa revelação com seus homens. Levantem-se, guerreiros de Israel. O Senhor dos Exércitos nos enviou um sinal de que a vitória está ao nosso alcance. Confiança e coragem, pois o poder de Deus é o nosso escudo. Assim, eles se prepararam, mas a inquietação de Davi se mantinha. A proximidade crescente da traição o fazia cuidar ainda mais de seu coração e dos corações de seus soldados, pois a batalha não era apenas contra inimigos externos, mas também contra os que poderiam se voltar contra ele. Naquela noite, enquanto a fogueira queimava e as sombras dançavam nas paredes da caverna, Jonatas veio até Davi uma vez mais. Amigo meu, a tensão entre o povo cresce. O termo de paz que deu a Saul tem trazido incerteza aos corações. Mas, como sempre, aqueles que veem pela fé resistirão aos murmúrios. A sabedoria do filho de Saul tocava o espírito de Davi. Que o Senhor me livre do desespero, ele respondeu. Mas também devemos nos preparar, pois aqueles que não confiam no Senhor podem se tornar vulneráveis às tentações da traição. Os dois, em sua aliança, oraram juntos, buscando o favor de Deus sobre suas vidas e o exército. Davi sentia uma força emergente em cada oração, e Jonatas, com sua lealdade implícita, reafirmava o pacto que tinham diante do Senhor. Com os primeiros raios de luz iluminando o céu, Davi se preparou para a batalha. Os filisteus se aproximavam como uma onda gigantesca, mas a calma de seu espírito era firmada na promessa divina de que Deus lutaria por eles. Quando o exército de Davi finalmente se posicionou, a tensão estava palpável. Ele olhou para seus homens, os rostos determinados mesmo diante da tempestade. Lutamos não apenas contra carne e sangue, declarou Davi, mas contra as forças que buscam desmantelar a confiança que temos em Deus. Mesmo que a traição se aproxime, a nossa fé será o que nos sustentará. Com isso, Davi ergueu sua espada, símbolo de confiança e fé, e gritou: Por Israel, em nome do Senhor que nunca falha, avancemos para a batalha. Neste momento de fervor, a voz do próprio Deus ressoou em seu coração, e Davi percebeu que os desígnios do Senhor se desdobravam de maneira que ele ainda não podia compreender totalmente. A batalha começava, e o pano de fundo da história que envolvia seu destino estava prestes a ser revelado de uma maneira muito maior do que a luta física. Ainda que a vitória estivesse à frente, o verdadeiro teste de fé e lealdade se aproximava, prestes a desvelar reencontros e revelações que marcariam Davi para sempre. A pergunta que agora pairava e ressoava em seu interior era: qual será o papel do Senhor neste conflito e em nossos corações, na busca pela verdade? A presença divina prometia não apenas uma batalha vencida, mas a visão gloriosa do propósito soberano de Deus para aquele que confiava nele, pois um novo caminho aos desígnios celestiais começava a ser traçado em meio ao caos que se avizinhava. E sucedeu que, ao soar do primeiro brado do trovão que anunciava a batalha, Davi e seus homens avançaram com a fé arraigada em seus corações. A tensão nos campos era como um fio prestes a se romper, e à medida que os filisteus se alinhavam para o confronto, o choque da guerra se aproximava inexoravelmente. Davi ergueu sua espada, e sua voz ressoou forte como um trovão, incitando coragem em seus soldados. Lembrem-se, irmãos, não lutamos apenas por nós,
mas pelo Senhor que nos chamou. Suas promessas são nossas armas, sua presença é nosso abrigo. Que cada golpe que desferirmos ecoe com a voz do Altíssimo. Os guerreiros, energizados pelas palavras de Davi, avançaram em direção ao inimigo, e o clamor da batalha começou a propagar-se pela vasta extensão do vale. Enquanto se aproximavam, o coração de Davi pulsava com as visões que lhe fora concedida. Ele sentia a mão de Deus sobre seu ser, e isso o encorajava frente à adversidade. As espadas cruzavam-se, e a poeira do chão levantava-se como um manto sobre o campo de guerra. Davi lutava com destreza e valentia. Seus movimentos eram guiados pelo Senhor. Ele viu ao seu redor muitos dos seus homens caírem, mas a luz divina que lhe fora concedida iluminava seu caminho, fazendo com que a sombra da morte não temesse o filho de Jessé. Enquanto a batalha se intensificava, a mente de Davi se voltou para Jonatas, que lutando destemidamente estava a seu lado. Mas algo no fundo de seu espírito lhe dizia que a verdadeira prova de sua força não se encontrava apenas nas batalhas conquistadas, mas na fidelidade a Deus, mesmo em meio à traição que se arquitetava nas sombras. Em meio aos gritos da luta, Davi ouviu um sussurro, como uma alucinação. Cuidado com os que estão por trás, disse uma voz suave, mas firme, que invadiu sua mente. Ele parou por um breve momento e, nesse instante, viu alguns dos seus próprios homens hesitando, desviando seu olhar do combate. Neste ínterim, um grito cortante silenciou a confusão ao seu redor. Saul, cercado por soldados fiéis, fighting alongside the enemy, gesticulava com um semblante de vingança em seus olhos. Davi reconheceu o olhar traidor, e uma dor cortante atravessou seu coração. O rei estava decidido a destruir aquilo que ele não poderia possuir, e neste instante compreendeu que a batalha não se restringia a um campo de guerra, mas se estendia para as profundezas de sua alma. O Senhor falou que não me abandonará. Davi lembrou-se da promessa, e em uma oração silenciosa pediu a força necessária para enfrentar a traição que tão perto se encontrava. Livra-me, ó Deus, não permitas que o espírito de traição prevaleça entre os teus. E assim, a luta continuava. Davi, percebendo a urgência da situação, fez um gesto a Jonatas, indicando que deveriam se afastar de seus compatriotas e se unir em batalha direta contra Saul. Com um coração pesado, não por temor à luta, mas pela necessidade de resgatar os homens de Deus, que estavam perdidos no caminho da deslealdade, Davi se lançou à frente. E quando o exército de Israel avançou, a terra tremeu sob o peso da batalha. Um estonteante clamor subiu aos céus, e Davi, em sua fé, gritou: Vinde, ó valorosos guerreiros, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Rasgando os medos que ameaçavam a confiança da sua tropa, ele viu a luz de Deus irradiar-se sobre eles. A luta estava longe de terminar. Enquanto a batalha seguia, algo maior estava para acontecer. As traições não se limitavam a atos físicos, mas havia um cerco espiritual que buscava desmantelar a unidade do povo de Deus, e Davi sentia que logo, com a intervenção divina, um testemunho surpreendente viria à tona. Qual seria o próximo passo de Deus em meio a esse turbilhão? Davi sabia que a batalha exterior refletia a luta espiritual interna. As questões ressoavam em seu ser. Quem realmente poderá ser confiável? O clamor se erguia ora em forma de batalha, ora num anseio profundo por uma revelação, e a pergunta que ecoava era: o que o Senhor está prestes a revelar em meio a essas trevas? E enquanto a batalha rugia como um furacão, a nuvem de incerteza pairava sobre Davi e seus homens. A experiência de combate era crua. Cada golpe, cada queda, trazia à tona a fragilidade da carne e a força do espírito. Davi, com a visão turva pela poeira e pelo sangue, sentiu uma necessidade urgente de buscar ao Senhor, seu refúgio nas horas de angústia. Salmos 46:1.
Ao prestar atenção aos gritos de seus homens e ao ecoar das espadas, Davi lembrou-se das palavras do Senhor a ele. Não tenha medo, pois eu sou contigo. Isaías 41:10. Essa promessa crescia em seu coração como uma chama num lugar sombrio. Ele ergueu a cabeça, buscando a face de Deus entre as nuvens de fumaça, e fez uma pausa, sentindo um fio de esperança atravessar seu espírito. Com um grito que ressoou como um eco de adoração, ele levantou sua espada e declarou: que se façam ouvir as vozes dos que confiam no Senhor. Hoje a glória de Deus se manifestará. E neste pronunciamento, Davi fez menção a um salmo que seu coração reconhecia, um cântico que tinha entoado em dias de tranquilidade e agora se tornava um grito de batalha. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Os valentes ao seu lado, renovados pela coragem que irradiava de seu líder, formaram-se em filas e, com um rugido coletivo, avançaram. Sentiram a presença do Senhor como um escudo protetor. À medida que avançavam, os filisteus, percebendo a bravura do exército de Israel, começaram a hesitar. Davi viu o pavor nos olhos dos inimigos e sentiu que era o momento de pressionar. Contudo, a luta estava longe de ser apenas física. Enquanto os homens lutavam, Davi sentiu uma batalha interna crescendo dentro de si. A traição daquela que começava a germinar entre seus próprios líderes pressionava seu coração. A visão de Saul, com seu olhar de fúria misturada à inveja, atormentava sua alma. E veio à mente de Davi uma reflexão profunda. O que alimenta a traição? Medo ou desespero? Naquele instante de batalha, enquanto os inimigos estavam em desordem, Davi fez um apelo ao Senhor. Ó Deus, revela teu plano, mostra-me como posso conduzir este povo para fora da sombra da traição. E assim, ele orou fervorosamente. As lutas seguiam, mas uma luz começou a despontar no horizonte espiritual. Através das nuvens escuras da guerra, uma voz familiar ecoou em seu coração. O plano é maior do que a batalha, filho meu. A vitória se forja no coração de quem busca a verdade. Era como se a essência do próprio Senhor estivesse filtrada em seus pensamentos. Logo naquele momento de revelação, Davi viu soldados do inimigo se voltando contra seus próprios, confusos e desorientados. Uma emboscada divina se desenrolava diante de seus olhos. Recordando-se de antigas promessas, ele percebeu que a intercessão e a busca de Deus em meio ao caos estavam moldando a vitória. As palavras de Salmos 18:2 ressoaram em seu espírito. O Senhor é a minha rocha, a minha cidade forte e o meu libertador. E assim Davi, agora fortalecido em sua posição, fez com que a unidade dos seus homens fosse restaurada não apenas com bravura, mas com coragem motivada pelo desejo de manter sua conexão com o Senhor. Levantem-se, meus irmãos. A vitória já está sendo alcançada, pois podemos confiar nas promessas do nosso Deus. Mas o dia ainda guardava segredos. Consciente de que a traição e a rivalidade ainda se agitavam nas sombras, Davi se perguntou: qual será o próximo movimento de Deus nesta guerra? E o que o Senhor irá revelar sobre aqueles que estão dispostos a se render à escuridão? O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, e Davi estava pronto para seguir onde a luz o guiasse. O clangor das espadas ainda reverberava no vale, e os ecos da batalha se tornavam uma sinfonia de louvor e clamor. Enquanto os filisteus se viam em debandada, Davi sentiu que a presença do Senhor estava mais próxima do que nunca. Ele levantou a voz novamente, um cântico fervoroso brotou de seu interior como uma fonte jorrando. Ó Senhor, teu nome é exaltado. Em ti encontramos nossa força e nosso socorro. Os guerreiros que o cercavam, inspirados por sua fé, sentiram seus corações pulsarem em uníssono com o chamado de Davi.
A presença do Senhor se fazia sentir como um vento suave em suas frentes, trazendo ânimo e coragem. A marca da vitória parecia se aproximar, e a união entre os soldados se tornava um testemunho da fé inabalável em Deus. Entretanto, uma sombra ainda passava sobre a mente de Davi. Ele sabia que a vitória no campo de batalha não garantia paz em seu coração. A traição ainda se movia nas fileiras. A confiança que um dia tivera em seus líderes estava sendo amplificada por suspeitas e dúvidas. Como poderia conduzir um povo que lutava não apenas contra inimigos externos, mas também contra os germes da dúvida e da desconfiança entre si mesmos? Quem poderá me orientar, Senhor? Ele questionou em silêncio, ofegante, sentindo o peso da responsabilidade. Foi quando, em meio à cacofonia do campo de batalha, uma voz familiar sussurrou em seu espírito: "Lide com a verdade, e a verdade lhe libertará." João 8:32. Davi se lembrou que a sinceridade e a transparência entre seus homens seriam fundamentais. Era necessário restaurar a confiança, não apenas em batalha, mas na aliança que tinham com Deus e uns com os outros. Nesse momento ele reuniu seus valentes, convocando todos os líderes. "Irmãos, é tempo de falarmos a verdade. Não se escondam atrás do medo e da traição. A batalha é dura, mas juntos somos mais fortes. Lembrem-se das promessas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Salmos 91:1. E ao entoar essas palavras, a presença de Deus inundou o grupo, e a esperança começou a fluir como um rio. Os olhos de seus homens se iluminaram, e um novo espírito de unidade tomou conta deles. A lembrança da grandeza de Deus e seu plano além das circunstâncias presentes começou a apagar as sombras do medo. Logo os seus líderes começaram a se abrir, compartilhando suas próprias dúvidas e temores. Ali, na frente de batalha, eles se tornaram vulneráveis uns com os outros, e a unidade foi restaurada. O plano de Deus, afinal, incluía cada coração ali presente. Davi, ao vê-los se reconciliar e se unirem em oração, percebeu que o Senhor estava preparando um caminho além daquele dia. Mas o Senhor tinha mais a revelar. Como se o próprio céu se abrisse, Davi sentiu em seu espírito um chamado para agir em fé. Preparar um altar. Ele ouviu sussurrar. Ele soube que era o momento de reconhecer a presença de Deus numa ação deliberada. O que eu farei para que nossa gratidão transborde diante do Senhor? Ele refletiu em sua mente e, em um momento de divino discernimento, decidiu que uma oferta de paz deveria ser apresentada ao Senhor. Com isso, Davi convocou o povo. Vamos construir um altar ao nosso Deus para que a gratidão e a nossa confiança sejam recordadas por gerações. Este é um símbolo da nossa unidade e fé. Enquanto o dia progredia, a tensão da batalha parecia diminuir, e junto com ela surgia uma nova expectativa. O que Deus poderia estar prestes a fazer? Quais eram os próximos passos em seu plano soberano? O que mais o Senhor revelaria sobre o verdadeiro propósito da luta? Davi sabia que algo divino aguardava para ser desvelado, e ele se preparou com fé inquebrantável para receber a palavra que mudaria o curso não apenas daquela batalha, mas de toda a sua vida. Davi e seus homens, após o clamor de fé e a convocação para construir o altar, se lançaram ao trabalho com fervor renovado. A madeira foi cortada, as pedras foram empilhadas, e a atenção de todos estava voltada para o que era mais importante: oferecer um sacrifício ao Senhor que os sustentava em tempos de guerra. A atmosfera parecia mudar, como se o próprio céu estivesse atento à reverência que se formava ali. Enquanto as chamas se elevavam do altar e o aroma do sacrifício subia ao céu, Davi se ajoelhou, prostrando-se com sua face em terra, clamando a Deus por direção e consolo. Ó Senhor, Tu que és meu refúgio e fortaleza,
Venho diante de ti com um coração quebrantado. Olha para este povo e faze-nos dignos de teu amor e proteção. Que nossas vidas sejam um testemunho da tua grandeza. Os homens ao seu redor se uniram em oração. O murmurinho do povo se transformou em uma única voz, ecoando as palavras de Davi. Que teu nome seja exaltado entre nós, que a tua luz brilhe em nossas vidas, mesmo nas sombras da incerteza. Foi ali, diante do altar recém-construído, que a presença do Senhor se manifestou com um poder palpável. Então, num momento extraordinário, uma nuvem começou a descer sobre o altar. O céu escureceu ao redor deles, mas uma luz brilhante irrompeu do centro da nuvem. Davi levantou os olhos e a visão que teve fez seu coração acelerar. Ele viu um anjo do Senhor, imerso em luz, que falava com uma voz como trovão. Não temas, Davi, teus esforços não são em vão. A paz que buscas será concedida, mas uma nova batalha se aproxima. Está escrita a lei do Senhor. Aquele que semear com abundância, também colherá com abundância. 2 Coríntios 9:6. O entusiasmo cresceu entre os soldados, ainda que um sussurro de medo começasse a se infiltrar em suas mentes. Davi, percebendo a luta interna de seus guerrilheiros, levantou-se firme e proclamou: O Senhor já nos deu uma vitória hoje. Mas lembrem-se, a terra prometida não é apenas um lugar. É uma identidade que devemos buscar. Fomos escolhidos para brilhar. Ele gesticulou, apontando para a nuvem que dançava ao redor do altar, e as vozes de adoração se elevaram mais uma vez em clamor. Enquanto o povo adorava, a revelação da próxima batalha pulsava nos corações. Davi sabia que o caminho que Deus estava traçando não se limitava às vitórias no campo de batalha, mas à construção de um caráter fiel e dedicado. A aliança que eles tinham com Deus exigia não apenas esforço, mas entrega total. Davi, em profundo discernimento, sentiu que o Senhor estava preparando não apenas a vitória, mas um modo de unir as tribos de Israel numa só nação. Aproxima-se um tempo em que não lutaremos só por sobrevivência, mas por um propósito maior. Nas adversidades, o Senhor levantará um testemunho. Estão prontos para seguir qualquer chamado? Os homens, energizados pela palavra e pela presença de Deus, resgataram um fervor como nunca antes. Mas uma sombra de inquietação pairava sobre Davi. Ele sabia que as ameaças filisteias não eram o único perigo a ser enfrentado. A traição da própria casa ainda pairava no ar, e a verdadeira unidade apenas seria alcançada na fidelidade a Deus. Um murmúrio de palavras proféticas passava entre os valentes. Eles falavam sobre visões de um jovem pastor que se levantaria entre eles, um futuro ungido que abriria os caminhos para uma eterna verdade. O que ainda está por vir, Senhor? Davi questionou no silêncio de seu coração, sabendo que a resposta de Deus se aproximava. E assim, enquanto a fumaça do sacrifício se dissipava e a luz da manhã começava a romper as trevas, um novo entendimento se firmou. Davi percebida que a jornada deles estava apenas começando, e a necessidade de confiança em Deus tornava-se mais crucial que nunca. Estão prontos para as suas ordens, Senhor? Um de seus valentes perguntou enquanto outros se preparavam, cientes de que a próxima batalha estava além do que os olhos podiam ver. Mas ainda havia um mistério palpável, uma direção que aguardava ser revelada. Davi ficou em silêncio, aguardando a instrução divina que, em breve, desnudaria o plano soberano de Deus, transformando não apenas um reino, mas o coração do povo escolhido. Enquanto a luz da manhã se erguia, refletindo nas superfícies do altar que Davi havia construído, uma nova energia preenchia o ar. Os homens, cada um deles espiritualmente revigorados, começavam a discutir a visão que havia sido colocada diante deles. Davi, ainda absorvido pela presença que havia sentido, não podia deixar de pensar nas palavras do anjo. Uma nova batalha se aproxima. Preparem-se para o que está por vir,
disse Davi em um tom firme, mas suave. Nosso Deus é o Deus de exércitos, e Ele já nos deu a vitória. Precisamos estar alertas e prontos, pois a batalha não é apenas física, mas espiritual. Os valentes, reconhecendo o peso de sua liderança, acenaram com a cabeça em concordância, conscientes de que os desafios poderiam muito bem ser maiores do que qualquer um deles pudesse imaginar. No entanto, uma inquietante dúvida ainda permanecia em seus corações. Ouvindo murmúrios entre os homens, Davi discerniu que não se tratava apenas dos filisteus, mas que também havia um temor com a traição que poderia brotar entre eles. Aquilo que parecia uma jornada de unidade se tornava, por ora, uma semente de desconfiança. Davi, que conhecia a luta interna de seu próprio coração, decidiu convocar uma assembleia. Reúnam-se todos os que têm coragem de seguir o Senhor e confiar em sua promessa, gritou sua voz ecoando sobre a colina. Enquanto os guerreiros se aproximavam, Davi os olhou nos olhos. Se há desconfiança entre nós, devemos expor isso agora. O que se planta entre nós pode crescer e se tornar algo destrutivo. O Senhor nos chama a sermos um só corpo, uma só voz. Um silêncio reverente caiu sobre a multidão, e após um momento de hesitação, um dos seus valentes levantou a voz. Temo pela lealdade de alguns irmãos que podem traiar o rei e a nação. O que faremos se houver divisão em nosso meio? Davi sentiu o peso daquelas palavras, mas ao mesmo tempo percebeu que era um momento de virada. O Senhor estava revelando não só o que estava prestes a acontecer, mas também o que precisava ser tratado. A verdadeira unidade vem do Senhor, respondeu Davi. Se temos expectativas de vitória, precisamos confrontar a verdade. Que aqueles que têm um coração dividido venham à frente e encontrem a misericórdia. Uma onda de hesitação pairou sobre o povo. Não se ouvia um único som, exceto o sopro do vento. Davi então orou em voz alta. Ó Senhor, conhece os corações de cada um de nós. Que toda traição, todo ciúme e toda desconfiança sejam expostos à luz de tua verdade. E assim, à medida que ele orava, algo extraordinário aconteceu. A presença do Senhor se manifestou novamente como uma brisa suave que acariciava cada um dos presentes, preenchendo os corações com uma paz que superava todo o entendimento. O povo começou a se prostrar, muitos chorando e confessando suas dúvidas, suas fraquezas e suas ansiedades. Davi, percebendo que o Senhor estava trabalhando entre eles, sentiu um renascer de esperança. Vejam, aqui está a nossa chance de renovação. Deixemos de lado os pesos da incerteza e tomemos a firme decisão de seguir em frente juntos, como um só povo. À medida que a atmosfera se transformava, uma luz brilhante atravessou as nuvens e um dos valentes levantou os olhos, exclamando em êxtase: Vejo uma visão. Vejo as tribos se unindo em adoração e, acima delas, a presença do Altíssimo. A celebração começou a surgir e a música e os cânticos se elevaram até os céus, marcando um compromisso renovado entre o povo e o seu rei. Naquele momento, Davi percebeu que o Senhor estava moldando não apenas as batalhas que estavam por vir, mas também a formação de um povo unido. Entretanto, um mistério pairava sobre Davi. Enquanto o coro de adoração preenchia o espaço, a sensação de que algo maior ainda estava por vir se apoderou dele. Ele poderia sentir que a próxima batalha, além da luta física contra os inimigos, seria a batalha do próprio coração e da fé do povo em Deus. Senhor, o que tu reservaste para nós? Davi murmurou em sua alma, ciente de que cada passo adiante não era apenas física, mas uma jornada espiritual que o levaria a um nível mais profundo de confiança e obediência a Deus. A história de Israel estava prestes a ser reescrita, mas o que se desenrolaria a seguir revelaria o plano soberano de Deus,
cujos caminhos, muitas vezes, são um mistério para os humanos. Enquanto as vozes de adoração ressoavam nas montanhas, a atmosfera estava carregada de uma eletricidade sagrada. Davi, o jovem pastor agora transformado em líder, sentia que o próprio Senhor se movia no meio de seu povo. A celebração trouxe uma união renovada, mas no fundo de seu espírito, uma inquietação persistia, como um eco distante de tempestade. Ó Senhor, que mistério é este que nos cerca? O que está por vir? Enquanto meditava, as antigas promessas de Deus começaram a saltar em seu coração. Ele sabia que a verdadeira batalha não era somente contra os filisteus, mas uma luta contínua pela fidelidade e pela unidade entre seu povo. Despertando daquele estado de contemplação, Davi convocou novamente seus homens. Amados guerreiros de Israel, hoje celebramos, mas devemos nos preparar. O Senhor nos deu a vitória, mas há uma nova prova à frente. O próprio Deus nos pediu para erguermos não só um altar, mas também um testemunho de unidade. No calor da junção de seus homens, as palavras de Davi encontram eco. Seus olhos brilhavam com determinação e a chama da esperança renovada acendeu em cada coração. Mas Davi sabia que ainda havia algo que precisava ser abordado. A desconfiança, como erva daninha, poderia crescer rapidamente se não fosse tratada. Devemos estar prontos para o que virá. O Senhor nos disse que somos seus escolhidos, mas nossa lealdade deve ser inabalável. A multidão, agora em profundo espírito de unidade, fervia de expectativa. E se vier a traição entre nós? Não devemos permitir que as sombras da dúvida creiam raízes. Nossos próprios corações devem ser firmes. Necessitamos buscar o perdão se houver ressentimentos entre nós, exclamou Davi, percebendo que as verdadeiras chagas costumam ferir antes mesmo da luta começar. Naquele momento, Jonatas, a voz da verdade e lealdade entre eles, se adiantou. Há muitos que podem ter temor em seu coração, mas lembrem-se das promessas que o Senhor fez a nós. As palavras de Jonatas tocaram as almas dos presentes como um bálsamo reconfortante. Enquanto a noite caía sobre eles, uma brisa suave despertou a consciência coletiva de Israel. O Senhor estava os convidando a um novo início, a uma entrega total. Levantando a voz em adoração, as milhares de vozes ressoavam em sincronia. Davi percebeu que, naquela unidade, estavam se preparando para mais do que uma batalha física. Estavam se armando com a fortaleza que vem da fé. À medida que se uniam em oração, uma visão se formou na mente de Davi. Ele viu a terra prometida, não apenas como um lugar, mas como uma nova era de liberdade e unidade, sob a direção divina. Ele ouviu uma voz que dizia: só em unidade se conhecerá. Meu não é apenas vocês, mas pelo mundo inteiro. Os que se reúnem em meu nome viverão como testemunhas. O semblante de Davi se iluminou com a revelação. Ele compreendeu que enfrentariam adversidades, mas a vitória estava relacionada ao testemunho que Deus buscava entre eles. Portanto, levantemo-nos, sejamos resistentes, mas mansos. Ao invés de nos temermos, devemos encorajar uns aos outros a permanecer firmes na fé. O Senhor nos guiará por caminhos ainda não explorados. As vozes de glória se elevaram mais uma vez, quebrando as barreiras do medo e da dúvida. O avivamento espiritual não apenas enraizava em seu interior, mas se manifestava no espírito comunitário. Já não eram apenas guerreiros, eram filhos de Deus, prontos a levar a mensagem de esperança onde antes havia temor. Contudo, a noite sempre traz seus próprios desafios. Uma sombra soturna ainda pairava sobre o campo. Durante a celebração, Davi sentiu um frio na espinha, como um pressentimento de que algo estava por ferir a unidade que estavam construindo. Precisavam estar preparados.
O desafio que Deus se propunha a enfrentar não era apenas contra os filisteus, mas também os que poderiam se erguer dentro de suas próprias fileiras. Com o avanço dos dias, enquanto as nuvens do conflito não se dissipavam, Davi se lembrou de que a história de seu povo não era escrita em um único episódio. Cada batalha enfrentada moldava não apenas o futuro imediato, mas traçava o caráter da nação. Ó Senhor, mostra-nos tua mão em tudo isso. Davi clamava em oração, abrigando-se na promessa de que, apesar de toda a incerteza, Deus sempre carrega um plano soberano. Assim, ao raiar de um novo dia, os homens de Davi se uniram, não somente para um combate físico, mas como um exército alinhado em um propósito maior: levar adiante a voz do Senhor. O que viriam a descobrir estava além de sua imaginação. Uma nova era estava se aproximando, mas que caminhos o Senhor traçaria à sua frente ainda era um mistério, aguardando a revelação do alvo divino. Portanto, enquanto a poeira do campo de batalha começava a assentar e as realidades do futuro se aproximavam, Davi sabia que um desvio estava prestes a ocorrer. E na profundidade de seu ser, ele sussurrou: Senhor, o que está prestes a ser revelado? Qual é este novo passo em teu plano soberano? A esperança e a expectativa entravam em um coro silencioso, preparando o caminho para o que estava por vir.